Sem todo saber grego e saber da Idade Média, não haveria nenhuma invenção. Essa porcaria aqui só existe por causa de Pitágoras, só existe por causa de Santo Tomás. Tá claro, não? Que se aproveitou os conhecimentos que eles puseram para depois inventar isso que é cômodo, mas não é a coisa mais fundamental. Isso pode ser útil para projetar um verso de Dante ou para projetar um texto de Santo Tomás. Só por isso. Mas o importante é o texto de Santo Tomás, não é o projetor. Tá bem entendendo isso, não? Quer dizer, toda a ciência moderna é uma mentira. Toda a ciência moderna é uma mentira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio da nossa série A Vingança de Aristóteles, nossa série de podcast aí baseado nos livros do Olavo e Edward Feser. Os dois têm o mesmo título do livro, daí o título dessa nossa série A Vingança de Aristóteles, para quem não entendeu até agora, né? Mas se você já chegou até aqui no quinto episódio, provavelmente é porque você já sabe disso. E eu, assim, pessoal, eu tô aceitando sugestões, pessoal que tiver com dúvidas aí, quiser interagir, vamos aumentar essa interação aí para aumentar aqui, consequentemente, o engajamento do nosso canal aqui, O meu canal, ele ainda é um canal pequeno, apesar de que eu jamais imaginaria que esse canal ele chegaria a ter, sei lá, quantos inscritos eu tenho hoje, eu nem lembro direito, velho. Eu tenho, acho que, tenho 571 inscritos aqui, Eu não imaginaria que eu chegaria a essa quantidade de inscritos, Eu tinha um outro canal antigo de concurso, que eu dava dicas de estudo pro pessoal. E esse canal chegou a ter 1,5 mil inscritos aí, E eu não eu não imaginaria que um canal sobre temas mais assim, temas que pessoas que estão trabalhando no dia a dia, Pessoas que estão aí no corre do dia a dia, geralmente elas não têm tempo para ver alguma coisa sobre Aristóteles, sobre esses temas que são temas que pessoas comuns geralmente elas não podem nem se dar ao luxo de poder se aprofundar nesses temas, a não ser que de fato elas gostem desses assuntos, no seu cotidiano, ou seja, se elas têm um interesse sincero por esses assuntos, Então, eu fico muito feliz com esse engajamento recente do meu canal, mas vamos aí aumentar o engajamento, vamos aumentar as interações, perguntas, Se você tiver alguma dúvida aí, na medida do possível, obviamente, eu vou tentar responder, eu vou tentar gravar um vídeo sobre sua dúvida. E hoje eu tornei uma sugestão / dúvida do seguidor aqui, eu tornei essa sugestão aí do seguidor aqui, nesse episódio aqui, porque era uma dúvida que tinha tudo a ver aqui com o nosso tema de Aristóteles, e os autores que nós estamos abordando aqui, eles já comentaram sobre isso aí também, Então, eu aproveitei a deixa aqui para comentar aqui sobre um seguidor aqui, na verdade ele me sugeriu aqui, deixa eu procurar aqui, pessoal, a mensagem aqui do seguidor, para deixar mais claro, Ele sugeriu que se eu poderia fazer um vídeo defendendo o justnaturalismo das acusações de que qualquer lei natural cairia na guilhotina de Hume. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou comentar aqui a visão do Edward Feser sobre isso aí. Eu não exatamente pesquisei a visão do Olavo sobre isso, Eu fui logo para o Edward Feser porque eu já sabia logo de cara que o Edward Feser ele já tinha abordado bastante Hume, Ele faz muitas críticas a Hume no livro dele. O Olavo ele também faz críticas a Hume, mas eu não lembro assim, pelo menos eu não lembro de uma crítica do Olavo a Hume que tenha sido tão direta, e tão abrangente quanto essa aqui do Edward Feser, Mas depois, se alguém souber aí, se o Geiso Medeiros aí ele tiver alguma dica aí, de artigo do Olavo para nós explorarmos aqui sobre esse assunto, também nós podemos ver aqui, Mas, já de início aqui, ele também pediu, o seguidor, o nome do seguidor é Capivara Azul Gamer, Que nome, hein, cara? Capivara Azul Gamer, ele fez essa sugestão e ele também engatilhou essa sugestão aqui ele falou que é o seguinte, gostaria de saber como você lida com aquelas objeções neocantianas, como a do Matheus Fujita, E eu não conhecia bem o Matheus Fujita, Aí eu dei uma olhada no canal dele lá, assim, eu posso dizer superficialmente que eu não concordo com muita coisa, mas assim,
Eu não cheguei a assistir um vídeo completo dele, eu cheguei a assistir partes de alguns vídeos dele, né? Mas assim, como são muitos vídeos e é um debate muito longo, né? Ele debateu com o ANCAP lá. Eu não sei se eu me classifico exatamente como ANCAP, né? Mas eu tenho muita simpatia com o ANCAPismo, né? Eu não sei se eu me classificaria exatamente como ANCAP, né? Mas eu tenho bastante simpatia com a ideia aí. Então eu vi uma parte do debate lá, né? Mas eu não cheguei a ver tudo, né? Não cheguei a ver todos os argumentos do Matheus Fujita. Eu cheguei a ver alguns títulos, alguns vídeos. Ele fala que Tomás de Aquino é nominalista, né? Ele tem algumas ideias meio que já de cara eu não concordo muito. Porém, ele me parece uma pessoa que leu mais. Mas eu quero dizer assim, ele parece uma pessoa que leu mais do que algumas pessoas que são muito hypadas por aí, que na verdade, por exemplo, se Gustavo Machado aí, que na minha visão ele leu muito pouco do que ele critica. De fato ele leu muito pouco, assim, isso é uma constatação aqui factual minha. Mas o Matheus Fujita, ele parece uma pessoa que tem um pouco mais, assim, pelos comentários, né, pelas avaliações aí, o pessoal, ele parece ser uma pessoa mais, inclusive pelo último debate que ele teve aí com o Carlos Nogueira, né, que parece que ficou provado aí que o Nogueira, ele meio que falsificou ali algumas evidências, né, algumas provas textuais, né, então parece ser meio estranho, né, mas apesar de que eu simpatizo também muito com o Nogueira, embora que, né, eu tenho uma certa ressalva com o Nogueira pelo que aconteceu na pandemia aí, né? A forma como ele se comportou na pandemia, a forma como ele destratou o Olavo também, né? Embora que assim, hoje todos os desafetos dele, inclusive lá no último podcast lá com o Marcelo Andrade, o Carlos Nogueira, ele estava bem simpático ao Olavo, simpático ao Orlando Fedeli, né? Então, assim, ele já não estava mais, assim, ele teve algumas desavenças, né? Mas não chegou nesse ponto, assim, né? Mas assim, obviamente que o Carlos Nogueira é um cara que eu respeito bastante, né? Inclusive, eu costumo ler bastante as transcrições dos seus cursos, né? Porque eu pego gratuito aí na internet, né? Enfim, quem quiser falar comigo no off aí que eu... enfim. Mas enfim. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse tema aqui de justnaturalismo, das acusações aí de que qualquer lei natural cairia na guilhotina de Hume. Como seguidor, o Capivara Azul Gamer, ele sugeriu aqui, né? Logo de cara aqui, assim, eu tava até pensando em ler esse artigo parte a parte aqui com vocês, né? Fazer aquele... Mas eu vou tentar adotar hoje pelo menos, né? Não sei se isso vai funcionar, se vai ficar agradável aqui, se essa estratégia ela vai ficar boa, mas eu vou tentar fazer hoje uma estratégia diferente. Eu vou ler só as partes que interessam mais aqui, né? Só as partes que interessarem mais para nossa compreensão aqui do assunto, né? Então, assim, eu não vou ler o artigo por completo. Na verdade, não é um artigo do Edward Feser, né? Se bem que, né, o Edward Feser, ele tem aí um blog nele, né, que ele bota muita coisa ele bota muito artigo lá no blog dele, que esses artigos vão parar diretamente e vão virar capítulo de livro, alguns livros dele, né? Então não sei se eu posso chamar também de artigo, né? Mas existe aqui digamos, não é nem um subcapítulo, é uma subseção do livro dele, A Última Superstição, né? Eu mencionei aqui que o livro Aristotle Revenge e Scholastics Metaphysics, do Edward Feser, abordava essa questão de Hume, direitos naturais, justnaturalismo, aborda sim, só que assim, o Aristotle Revenge, ele aborda muito mais questões epistemológicas e relacionadas a Hume, né? Ou seja, ele aborda mais assim, por exemplo, ele aborda o garfo de Hume, né? Ele aborda mais o garfo de Hume do que a guilhotina de Hume propriamente dita, que é uma questão mais ética e moral aí, né? E aí, nesse livro, A Última Superstição, do Feser, que inclusive é um livro que ele está traduzido aí para o português, pessoal. Ou seja, vocês podem procurar aí o PDF, inclusive, né, na internet para baixar. Ele está traduzido em português. O Aristotle Revenge não está traduzido ainda, né? O Scholastic Metaphysics não está traduzido. Existe outro livro do Feser, que é um livro sobre filosofia da mente, que ainda não foi traduzido também, né? Inclusive, esse livro de filosofia da mente, outro seguidor já veio com outra sugestão sobre aquela questão que nós discutimos no podcast passado, que era sobre se a IA poderia julgar a beleza na arte, né? Que foi posto ali pelo Rinneburg Melamo no seu artigo que nós comentamos no podcast passado, né? E
o seguidor ele veio com uma dúvida interessante também, né? Ele falou de singularidade, né? Sobre algumas questões ali que poderiam colocar em xeque se talvez nós considerássemos assim que a alma ela não existe, né? Se fosse provado que a alma não existe, poderíamos conceber que uma IA ela poderia se aproximar de um ser humano, né? A única possibilidade seria essa, se a alma de fato não existisse, se o ser humano fosse de fato só um conjunto de células e moléculas ali, né? Então é uma questão bem interessante, eu pretendo abordá-la em outros episódios aqui. Mas assim, como o episódio passado ele foi tão longo assim, eu queria que esse aqui fosse menos longo, né? Então eu não vou ler o artigo não, essa seçãozinha do livro toda, né? Eu vou mais explicar e ler aquelas partes que eu selecionei aqui para vocês, né? Se isso funcionar bem, se o vídeo ele não ficar tão grande assim, né? Vai dar certo aqui, né? Mas vamos lá começar sobre esse assunto, né? Bem, assim, nessa parte aqui do livro, o Edward Ferguson, o que ele vai fazer, né? Ele vai abordar essa pergunta da lei moral natural, né? Ou seja, daquilo que nós chamamos aqui de direitos naturais, né? E outra coisa, né? Não só o Ferguson ele aborda isso aqui, né? Mas existem outras fontes interessantes, como John Finnis, né? Sobre direitos naturais, ele também aborda essas questões, Guilherme de Hume, mas essa proposta aqui como é o nome dele, Capivara Azul Gamer, né? Essa proposta aqui do Capivara foi a seguinte, né? Primeiro nós podemos considerá-la aqui de duas formas. Podemos considerar essa proposta aqui de duas formas. Primeiro, nós poderíamos abordar se a guilhotina de Hume, será que ela realmente é válida, né? Porque se ela não for válida, ela não refuta direitos naturais exatamente, né? Mas se ela for válida, se você partir do pressuposto que ela é válida, também já é um outro debate. Será que mesmo se ela for válida, os direitos naturais ainda se mantêm de pé de alguma forma? Existe alguma forma de manter direitos naturais de pé? Né? E aí, essa é uma questão que até permeia muito alguns debates entre ANCAPs, aí, né? O Rothbard, em si, a ética da liberdade, ele aborda essas questões, né? O Hoppe também aborda, embora que com assim, alguma abordagem um pouco diferente, né? O Rothbard ele tenta ter ali uma abordagem mais... Ele tenta trazer ali um pouco de tomismo na sua abordagem. Inclusive, o fato de ele utilizar tomismo na abordagem dele, não tomismo exatamente, né? Assim, ele diz que usa um tomismo, né? Mas assim, teria que avaliar isso com mais cuidado aqui, né? Mas assim, ele usa uma abordagem que é mais lógica, né? E ela chega a conclusões necessárias. E existe aí um livro do Nozick, né? Que também era um anarcocapitalista, depois ele virou social-democrata, mas assim, ele tem o Hoppe, ele faz um comentário ali, né, ao preâmbulo do livro do Rothbard, A Ética da Liberdade, em que o Hoppe ele é descrito como uma pessoa que escreveu um livro em que todas as conclusões que ele chega, elas são necessárias, né? Elas são lógicas, assim, e elas partem de premissas autoevidentes, né? Então é tudo muito bem amarrado. Já o Nozick, ele escreveu um livro que ele deixa tudo muito mais em aberto. Esse livro do Nozick, ele fez um pouco mais de sucesso, né, entre os acadêmicos, porque o pessoal não gostava muito dessas certezas do Rothbard, né? Embora que essa incerteza no Nozick, na verdade, é uma espécie de calcanhar de Aquiles dele aí, né? Porque é como se ele não tivesse tanto interesse assim na questão em si, né? Então, para mim foi assim. E os austríacos eles gostam muito de resolver esse problema quando eles evocam aquele conceito de contradição performática, né? A contradição performática. Porque o que é que nós temos aqui, né? Essa coisa da contradição performática, o pessoal que fala assim, Mises é muito idealista, praxeologia é muito idealista. Primeiro que, e geralmente, né, o pessoal que vem com essa história de materialismo, não sei, eu sou materialista, eu sou marxista, sou materialista, né, eu analiso a realidade nua e crua e tal, né, que todo mundo sabe, né? Se você assistiu os episódios passados aqui, você sabe que
materialismo marxista, ele cai também em autofagia filosófica, né? Ele refuta a si mesmo nas suas próprias premissas, né? Então, no fundo, ele também é uma metafísica, só com a metafísica piorada. Enfim, essa ideia de que as pessoas têm, né? Inclusive, o debate lá do Meurin com o com o Rubão, né? O pessoal, né, ficou com aquele clichê na cabeça, né? Não, o Rubão ele veio ali com a realidade, né? O Meurin ele veio com a teoria, né? Tentando explicar a realidade, mas a teoria ela se choca com a realidade, né? Ela dá de cara com a realidade e não se sustenta, né? Na verdade, os austríacos, né, em geral, e ANCAPs, né, eles não necessariamente... as pessoas entendem muito errado esse ponto, né? Elas entendem Mises, por exemplo, como idealista. Mises ele não era um idealista kantiano, pô, né? O Mises ele tem influências kantianas, isso é inegável, mas o pessoal tende a dizer que Mises ele é kantiano e tal, né? E isso eu acho um equívoco, né? Eu acho um equívoco porque depois da explicação que eu vi do Husserl, né, que é um dos maiores biógrafos do Mises aí, que ele escreveu uma biografia chamada Mises, The Last of Knight Liberalism. O Husserl, ele explica que o Mises, apesar de ele ter influências kantianas, ele não é exatamente kantiano, porque o que ele quer abordar é a realidade mesmo, assim, econômica, né? A praxeologia, ela foi criada por Mises não porque ele era um cara assim idealista, né? Que ele não tinha conhecimento nenhum dos fatos reais, do mundo concreto. Na verdade, o Mises ele foi um cara muito prático, assim. Entenda o seguinte, pessoal: o Mises ele foi escolhido, né, para ser conselheiro econômico do governo da Áustria, né? Conselheiro econômico. Então, assim, ele além de lidar com a economia na prática, e além de ele ter acesso ali às fontes, por exemplo, às fontes do governo, né, aos relatórios do governo, né, ele fazia essa leitura todo dia, exaustiva de relatórios governamentais. Ele ter bastante conhecimento até que nenhum historiador daquela época teria acesso, que só Mises tinha acesso, só Mises tinha coragem de ler aquilo tudo ali, né, aquela papelada toda, né, aqueles relatórios todos. E, inclusive, Mises tem um conhecimento histórico muito robusto, né? E você pode ver até que a maioria das referências do Mises, elas são de história, né? O Mises, com 10 anos de idade, por exemplo, ele estava ali lendo, ele chegou a ler 10 volumes sobre a história da Crimeia, tanto o interesse que ele tinha na parte da história. Ele chegou a ler esses 10 volumes, isso porque ele antes pensou em escrever 10 volumes de história da Crimeia. Só que depois ele descobriu que um historiador ele tinha abordado essa questão, né? Então, o Mises, ele se interessa muito por história desde criança, né? Então, entendam, não é porque o cara, ele chegou ali, né? Ele tá usando ali uma coisa que parece, né, um idealismo, que necessariamente seja um idealismo, né? Porque o que é a praxeologia? A praxeologia, ela é uma ciência dedutiva, né? Obviamente. Só que ela não parte assim de premissas que são premissas, eu vou escolher aqui uma premissa aleatoriamente, né? Ela parte de premissas que são autoevidentes, né? O que são premissas autoevidentes? São aquelas que você não consegue nem mesmo contestar, né? Você não consegue, o simples ato de você tentar contestar essas premissas, você acaba caindo numa contradição, né? Aí o Hoppe, ou seja, você está partindo de premissas apolíticas, como essa premissa da ação humana, por exemplo, né? O homem age, né? Você tentar contestar essa premissa, você mesmo está agindo, né? Então você já cai numa contradição aí, né? Então, quando nós falamos aqui, né, e o Husserl ele deixa isso bem claro, né? E existe um outro artigo aí que eu já compartilhei no vídeo passado sobre em que nós falamos de Mises e Aristóteles contra Milton Friedman. O Mises ele não é exatamente aristotélico, ele não é exatamente kantiano, mas a visão epistemológica dele ela se aproxima mais do realismo aristotélico, né? O fato da ciência dele ser dedutiva, isso não significa, pessoal, que o Mises ele não tem contato com a realidade, né? Como eu expliquei a vocês, o Mises ele sim tem bastante contato com a realidade, só que o que ele percebeu é que isso não era o bastante, porque você tinha ali vários fatos contingentes que eles não eram suficientes para você formar ali leis gerais, né, da economia, entendeu? Porque se você pegar o que é contingente, já está dizendo, né? Contingente é aquilo que vai sempre mudar, né? Essa questão humana, da subjetividade humana, é uma coisa que, inclusive, eu acho que Aristóteles entendeu melhor do que os modernos aí, né? Porque o pessoal moderno aí demorou muito para entender essa questão da subjetividade humana, né? E aí, claro que nós vamos aprofundar em outras questões aí, por exemplo, né? O Bertrand Russell, né? Eu acho que essa questão epistemológica ela vai ficando muito mais profunda quando você vai entrando na fenomenologia de Bertrand Russell, né?
Bertrand Russell não, né? Edmund Russell, né? Confundi aqui, né, os nomes. Bertrand Russell é bem merda, né? Mas o Edmund Russell, né, que realmente é o filósofo, né, a fenomenologia, já é um assunto que não quero entrar aqui agora, pessoal, viu? Mas, assim, o que eu quero falar aqui hoje é essa questão do justnaturalismo e guilhotina de Hume, né? Por que o pessoal acha que a guilhotina de Hume, ela derruba justnaturalismo? Né? É o seguinte, pessoal, né? Como eu estava ressaltando aqui, né, só para concluir o raciocínio anterior, né, essa coisa de praxeologia, isso aí é um idealismo, não é bem assim, pessoal. Porque não é que Mises ele não conhecia a realidade concreta, né? Na verdade, ele conhecia a realidade concreta muito mais do que você pensa aí. O Hoffer também, ele era um ótimo historiador, na verdade. Ele recebeu elogios, inclusive, de Paul Johnson aí, né, que é um historiador britânico aí, muito respeitado, né? Já falecido aí, né? Falecido, inclusive, essa década. Mas, assim, eles tinham bastante noção de história, né? O Mises, ele citava muitos historiadores, boa parte do que ele era de historiadores ali. Mas a questão é que você está lidando ali com contingente, né? Com fatos contingentes, você não consegue. Então, o problema ali, na verdade, é epistemológico. Ele viu que não era suficiente, né, tudo que ele estudou de história, porque sempre ia cair em várias visões divergentes ali, né? E ele queria chegar numa coisa que fosse, que não houvesse tantas divergências assim, né? Ou seja, nesse preciosismo, nessa questão mais dedutivista, ele encontraria algo que seria impossível qualquer ser humano discordar, né? Mesmo que você tentasse discordar, o próprio fato de você discordar já lhe colocaria em contradição, né? Então, e por que o pessoal pensa que a guilhotina de Hume contraria a ideia do justnaturalismo aí, né? É o seguinte, pessoal, né? O justnaturalismo, inclusive o Capivara aqui, ele pediu também para ver essa questão do John Locke, né? E de Kant, John Locke, né? John Locke é a noção lá de apropriação cultural, ou melhor, apropriação original, né? Cultural, né? Apropriação original do John Locke. Assim, só resumindo, né? Lembrem lá daquela metáfora, né, do Robinson Crusoe, né? Que ele vai para uma ilha e aí o que é que vai ser considerado propriedade privada ali, né? Aquilo que você mistura ao seu trabalho, né? Você pega o objeto, você consegue criar um artefato a partir daquele objeto natural, logo aquele objeto já vai ser seu, né? E aí, o que é que Hume contesta, né, aqui? A navalha de Hume não, a guilhotina de Hume, né? Porra, a navalha de Hume é foda. Confundindo aqui com a navalha de Ockham, né? Mas a guilhotina de Hume é o seguinte. A guilhotina de Hume, ela vai chegar aqui para dizer o seguinte, né? Você não pode derivar um ser, ou melhor, um dever ser de um ser. Você não pode extrair, não porque uma coisa existe no mundo natural, que você vai extrair disso aí uma questão ética ali, né? Uma questão moral, né? Então, não é porque você, por exemplo, muitas pessoas, inclusive até muitas vezes usam o seguinte argumento, né? Tal coisa acontece na natureza, então logo isso aí não é moralmente incorreto, porque é natural, então não é moralmente incorreto, né? Isso aí é cortado pela navalha de Hume, né? Pela guilhotina de Hume, né? Navalha, guilhotina, toda vez eu confundo, cara. Enfim, isso aí é cortado pela guilhotina de Hume, né? Porque, inclusive, pessoas que muitas vezes elas tentam usar, por exemplo, isso acontece muito em debates sobre aborto, debates sobre homossexualidade, né? O pessoal tentar inferir que porque isso ocorre na natureza, entre animais, né? Ou que isso talvez seja parte ali um componente evolutivo do ser humano. Então, logo isso aí deveria ser moralmente correto, né? Então, assim, nesse sentido, a guilhotina de Hume, ela até serve para você refutar algumas ideias nesse sentido aí, né? Que você tenta extrair de algo da natureza para inferir uma lição moral ali, né? Um preceito moral ou ético aí, dali, né? Só que a questão aqui é o seguinte, pessoal. A questão toda aqui é que, primeiro, nós podemos abordar esse problema de duas formas. Primeiro, nós temos que nos perguntar se a guilhotina de Hume ela é realmente válida. Porque se ela não for válida, né, nós já cortamos a coisa logo do início aí, né? Já cortamos o mal pela raiz.
Agora, nós também podemos abordar esse problema partindo do pressuposto que ela é válida, né? Nós vamos contestar que a guilhotina de Hume ela é válida, né? Nós podemos também partir do pressuposto que ela é válida, mas mesmo assim ela não refuta o justnaturalismo, né? Que acredito que também seja a proposta aqui do Capivara, né? Então, assim, o que acontece aqui, né? O que é que o Fez aborda aqui, né? Nesse texto dele aqui, né? Primeiro que ele faz uma pergunta aqui, né? Como é que uma criatura ela pode ser regida por uma lei moral natural, ou então pelo que chamamos de direitos naturais? E a resposta direta que ele dá para isso é que não pode, né? Uma criatura que ela estiver ali sozinha, né, sem uma base maior, ela não vai conseguir se alinhar a esses conceitos elevados, né, que nós chamamos aí de moral natural ou de direitos naturais. Mas isso aí não é algo que vai impedir todas as pessoas por igual, né? Porque, assim, muitos dos pensadores modernos, eles até tentaram, na verdade, eles tentaram bastante, eles tentaram fazer caber essa ideia, eles tentaram provar que tem, assim, como encaixar esses conceitos da natureza nas criaturas, né? Nem Aristóteles, nem Tomás de Aquino, eles não colocaram, assim, esses direitos naturais de forma tão explícita em seus textos, né? Isso é que o Fez ele fala aqui, né? Ou seja, Aristóteles, ele falou de moralidade, né? Tomás de Aquino falou sobre ética, mas eles não usaram essa ideia de direitos naturais aí, exatamente nesses termos específicos aí, né? Então, essa ideia de que nós temos aí um direito natural, né, não estava em linha Aristóteles nem Tomás de Aquino inicialmente, né? Não estava nas frases dele, nas palavras que eles escolheram, pelo menos não daquele jeito claro que nós utilizamos hoje. Agora, interessante porque, assim, embora Aristóteles e Aquino eles não tenham dito isso com todas as letras, né, com todo, assim, teve um pessoal que veio muito depois dele, que foi os escolásticos aí, né? Então, assim, os escolásticos, eles vão tomar essa ideia de direitos naturais, aí, eles vão começar a desenvolver, eles vão começar a dar mais estrutura a essa ideia, né? E eles vão tentar mostrar que, sim, você tem como defender que o ser humano, só por ser humano, ele já teria certos direitos aí, né? Isso aí seria meio que assim, um tipo de direito que nasce junto com ele, que não vem por um acordo, né? Ou não vem por uma lei criada pela sociedade, né? É como se fosse ali um direito intrínseco, algo que já estaria ali só por causa da natureza humana, né? Não vou me adiantar, me alongar aqui explicando o que é direito natural. Se você clicou nesse podcast, provavelmente você já sabe o que é isso, você quer ouvir aqui uma resposta para isso aí, né? Então, assim, o ser humano, os escolásticos aí, eles foram fundo nessa linha aí de pensamento, porque para os escolásticos, o que é que nós temos aqui? Você tem uma base sólida na lei natural, essa base ela pode ser usada para sustentar a ideia de que os humanos, independentemente das leis, dos acordos, eles vão ter esses direitos, né? Então, isso aí vai estar diretamente ligado ao que o Aristóteles defendia, né? Em termos das causas formais, das causas finais também, né? Então, essas causas, né, e aqui eu ressalto novamente, causa formal e final é aquilo que a modernidade ignorou de Aristóteles, né? É aquilo que a modernidade ela quis cortar, né? Já começa com Guilherme de Ockham, né, que ele com o seu nominalismo, né, como ele não queria multiplicar os entes indefinidamente, o seu nominalismo ele quer cortar tudo aquilo que seja um procedimento que ele acha que é desnecessário, né? Então, a causa formal e causa final é considerado um procedimento desnecessário. Então, assim, para Aristóteles, as causas formais finais, na verdade, eram fundamentais. Não era um procedimento excessivo ou desnecessário, na verdade, né? Então, as causas finais e formais eram forças motrizes, porque tudo que existe é movido por essas causas formais e finais, não só pela causa eficiente ou pela causa material, né? Porque as causas formais e finais, elas orientam cada ser para um propósito, na verdade, né? Você tem ali um fim último, que vai ser um ponto de chegada, que vai ser, digamos, o objetivo, né? Que vai ser maior que tudo que existe. Então, dessa forma, nós tivemos aí, por exemplo, a estrutura que baseia as obrigações, né? Baseia a moral humana. Em muitos desses princípios aí, né, das causas formais e finais, se todo ser humano compartilha da mesma forma, da mesma natureza, nós vamos ter ali uma natureza humana que vai ser universal, né? Então, automaticamente, todos os seres humanos eles vão estar direcionados para o mesmo fim último, né? Que esse fim último vai ser, né, vamos seguir essa linha de raciocínio, que vai ser, o fim último vai ser quem? Deus, né? Então, Deus, nesse caso, ele vai ser o ponto final ali, ele vai ser o topo da montanha
para onde todos nós vamos estar subindo ali, né? Ainda que, assim, possa ser que nós estejamos subindo em caminhos diferentes, né? E não só isso, porque além desse fim último que é Deus, vai existir também alguns outros fins naturais aí, né? Porque, assim, cada ser humano, na verdade, ele vai perseguindo ao longo da vida esses fins naturais, né? Esses fins, digamos, esses fins subsidiários, que seriam, por exemplo, você vai ter aí uma busca pela razão, né? Que vai ser essa capacidade de você pensar, de você raciocinar, de você julgar, assim, o que é certo, o que é errado, né? Essa busca pela procriação também, né? O ato de você gerar os seres humanos, você perpetuar, digamos, a espécie aí, e assim por diante, né? Então, e aí o Fez ele vai abordar esses vários autores aqui. O primeiro deles é o Thomas Hobbes, né? O Hobbes, o que acontece aqui, né? O Hobbes ele diz que nesse estado natural, onde não existe a lei, todo mundo aqui pode fazer o que bem entender, né? Por fazer o que bem entender, ele realmente quer dizer tudo mesmo, assim, qualquer coisa que você pensar aí, né? As pessoas elas podem até matar, né? Isso é o estado de natureza para o Thomas Hobbes, né? Elas podem roubar, elas podem causar todo tipo de mal ao outro, né? E nada vai impedir isso aí, porque é uma visão um tanto dura, né? Mas isso é o que ele diz, né? Ele vê esse estado de natureza, esse estado de natureza é como um lugar onde não existe nenhum tipo de moral, na verdade, né? Não vai existir nenhuma regra, só vai existir o que ele chama de permissividade, né? O que Hobbes chama de permissividade, ou seja, tudo é permitido. E é por isso que ele fala do caos, né? Thomas Hobbes vai dizer que no estado de natureza nós vamos ter ali o caos. Porque se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, sem nenhum limite, ia virar o caos, né? E aí, geralmente o pessoal nesses debates aí, né? Por exemplo, você pega lá o Meurin com o Rubão, na cabeça do Rubão, o ancapismo seria você voltar ao estado de natureza. Então, é por isso que na cabeça dele, né? Porque ele tem essa visão hobbesiana de sociedade, na cabeça dele, ele acredita que sem o Estado, né, sem a existência do Estado, nós vamos voltar a esse estado de natureza hobbesiana, né? Então, assim, vai ser cada um por si, né? Não ia existir nada que protegesse ninguém, na verdade, né? E seria cada pessoa brigando pelo que quer, você não teria nenhuma restrição, na verdade, né? Então a moralidade, segundo o Hobbes, seria uma invenção nossa, né? Seria uma coisa que nós precisamos inventar para colocar, digamos, um limite ali, né? Para colocar uma ordem. Agora, aqui vem o Locke, né? O John Locke, né? O Fez ele vai citar o John Locke. Eu acho interessante aqui, eu vou até ler esse trecho aqui em que ele cita o John Locke, porque é o seguinte, né? O Fez ele fala o seguinte aqui, né? Locke, para crédito do seu coração, ainda que não da sua cabeça, não aceite nada disso. Há uma lei natural, mesmo no estado de natureza, insiste ele. Sua fonte é a propriedade de Deus sobre nós. Como Deus nos criou, nós somos propriedade dele. E, portanto, qualquer um que prejudique outro ser humano em sua vida, liberdade e posses, viola efetivamente os direitos de propriedade de Deus. Falando estritamente, portanto, não somos nós que temos qualquer direito sobre nós mesmos, mas é Deus que tem todos os direitos. Em sentido derivativo, porém, posso dizer que nós temos direitos naturais. Então, essa é a visão lockeana, né? Direitos naturais. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Essa visão de Locke, ela é interessante, mas ela ainda está errada, né? Mesmo que temos aqui, né? Ele usa Deus, por exemplo, um conservador, né? Um cristão, ele vendo essa visão aqui do John Locke, ele até poderia concordar com isso aqui, né? Nossa, ele está falando aqui de leis naturais, né? De Deus e tal. Só que é uma visão que ainda está afastada do aristotelismo, né? Porque a visão do Locke, inicialmente ela está interessante porque ela muda um pouco a nossa perspectiva, porque ele não diz que nós temos direitos porque nós nascemos com os direitos, ou porque nós merecemos esses direitos. Nada disso, né? Os direitos, para Locke, eles são uma espécie de empréstimo, na verdade, né? Ele vê os direitos como algo que vem ali de Deus, né? Não vem de nós mesmos, é Deus que está dando esses direitos, né? Isso quer dizer que, no fundo, nós não temos realmente direitos naturais, né? Então, se você para analisar isso aí com detalhes, né? O detalhismo do Fez aqui é impressionante, na verdade, né? Porque uma pessoa que fosse apresentada a visão do Locke assim, sem prestar muita atenção nessas nuancezinhas, ela poderia até comprar a ideia do Locke, mas
isso ainda não seria uma defesa em si de direitos naturais, porque quem confere esse direito, né, assim, esse direito ele é um empréstimo, na verdade, né? Então isso quer dizer que no fundo nós não temos realmente direitos naturais. Então quem tem direitos naturais? Deus, né? Então é Deus que nos permite viver, nos permite ter, digamos, liberdade, nos permite ter bens aí, né? E qualquer um que ataque a isso, na verdade, vai estar atacando os direitos de Deus, né? Então, na verdade, não é que você está ferindo os direitos naturais do outro, você está ferindo os direitos naturais de Deus, por consequência, né? Então, Locke ele acredita que nós só podemos usufruir desses direitos porque eles nos foram concedidos aí, né? É uma forma de você ver a coisa e coloca Deus ali no centro, né? Não é uma coisa, digamos, não é aquele aspecto mais individualista, sabe? Então não é que nós temos direitos só por nós sermos indivíduos. Esses direitos eles vêm porque nós pertencemos a Deus, na verdade, né? Então é aí que vem a diferença importante entre... Vem uma diferença importante aqui entre o Hobbes e o Locke, porque o Hobbes ele acha que a moralidade é uma invenção nossa, né? Já explicamos isso aqui. Mas, ou seja, o Hobbes é aquela visão do Rubão, né? Sem o Estado, nós vamos ter ali uma bagunça, o caos, né? Então o Estado é uma coisa que nós precisamos, porque sem isso tudo vira desordem, né? Então, ou seja, o Hobbes ele vê a moral como uma necessidade mais prática, assim, né? Não é algo que vem de Deus ou na natureza, né? Já o John Locke, ele vai enxergar a moralidade como uma coisa que já é dada, né? Ele acredita que a moralidade ela existe independente da gente aqui, independente de nós, né? É uma lei natural, né? Essa lei ela vem de Deus, ou seja, Locke ele acredita que há uma ordem moral no mundo, né? E essa ordem ela não foi criada por nós, essa ordem ela é uma coisa que já estava lá antes de nós. Agora, assim, por que essa ideia do Locke ela ainda não está perfeita ainda? Ela ainda não é a ideia, ela ainda tem problemas, né? Porque inclusive essa ideia ela é utilizada por muitos. Eu lembro até que o Guilherme Freire comentou um dia desses aí no podcast aí, eu acho que foi o do Bruno Perini, eu acho, né? Bruno Perini, né? O Guilherme Freire, né? O pessoal tem uma birrinha com o Guilherme Freire aí, mas assim, ele, pelo menos, até onde eu sei, ele leu o Edward Feser e ele passa uma visão interessante de Aristóteles, né? Embora que eu não concorde com tudo, tem alguns equívocos, né? Mas assim, não no geral é adequado ali, né? O que o Guilherme ele apresenta. Tem alguns equívocos assim, porque ele muitas vezes ele confunde a visão de Aquino de Deus com a visão de Aristóteles, né? Porque Aquino ele entendia Deus como causa eficiente e causa final. Aristóteles ele tinha mais uma ideia de Deus como causa final, né? Ou que Aristóteles entendia como Deus, né? Que não era a mesma coisa Deus cristão. Mas assim, voltando aqui, uma observação interessante que o Guilherme Freire fez foi sobre argumentos modernos aí sobre esse Deus, que na verdade é um argumento que uma observação na verdade que o Guilherme Freire pegou do Feser, né? Do autossuperstição, porque os argumentos modernos da existência de Deus, quando eles se deparam com essa questão da objetividade da moral, eles só conseguem justificar que algo é certo ou errado porque Deus quis assim, né? E tudo bem, nós entendemos que Deus ele tem autoridade suprema, ele pode determinar o que é certo ou errado, ele tem essa autoridade. Mas a visão aristotélica do Misha desse assunto acredita que não é só porque Deus puramente ele determina, mas Deus determina porque tem um sentido nisso aí também, né? Não é puramente porque Deus quer arbitrariamente que determinado comportamento ele seja certo, ele seja objetivamente certo e objetivamente errado, né? Não necessariamente por conta desse motivo aí, né? Não é só porque Deus arbitrariamente ele determina isso, mas porque aquilo ali tem uma estrutura, né, que por sua própria natureza, né, pela própria natureza que Deus conferiu às coisas, aquilo ali pode ser considerado como certo ou errado, né? Então, assim, se a moralidade, a visão de Locke aqui, por exemplo, a moralidade ela vem de Deus, ela não é uma coisa que nós podemos mudar, né? Ela não depende de nós, obviamente. Então, nós temos uma moralidade que ela não é mutável pelos seres humanos. Mas aí nós poderíamos questionar, mas e se Deus mudar? E aí que entra o problema aqui, né? Porque se Deus mudar, se Deus disser uma coisa que era
era considerada errada ou correta no passado, mas aí Deus muda e diz que agora passou a ser correta, ou então agora passou a ser errada, então aquilo automaticamente passa a ser correto ou errado, né? Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado com isso aí, porque por mais que essa ideia do Locke ela passe um certo objetivismo, nós vemos que no fundo, lá no finalzinho, né, isso vai cair numa espécie de relativismo, né? É claro que assim, Deus ele não faria isso, né? Mas por que ele não faria isso? O Lockeano ele não conseguiria justificar, né? Um Thomista ele conseguiria justificar que pela própria natureza de Deus, o próprio Deus ele jamais seria tentado a fazer isso, na verdade, né? Ele jamais ele não cederia esse tipo de tentação de querer mudar as regras morais do que é certo e o que é errado, porque isso faz parte da própria estrutura, da própria natureza, da própria teologia intrínseca das coisas, né? Então, o Locke ele diz que nós temos esses direitos, mas eles são uma espécie de derivação dos direitos de Deus, né? Então, não é algo que nós possuímos por nós mesmos, né? Nós temos esses direitos de maneira indireta, né? Isso cria uma espécie de limite ali, né? Porque nós não podemos fazer o que quisermos com esses direitos, né? Esses direitos eles nos foram dados, né? E nós devemos respeitá-lo, né? Como fosse um presente, como fosse um empréstimo, como falei aqui, né? Então, assim, historicamente, essa diferença aí teve alguns impactos grandes, né? Porque na época que o Locke ele viveu, lá no século XVII, por aí, né? Havia muitas discussões sobre direitos das pessoas, né? Era uma época de revolução, de mudança ali, né? E o Locke estava tentando ali entender como a moralidade se encaixava nisso. E, na verdade, ele queria saber se os direitos das pessoas eles vinham de um acordo social ou se eles eram parte da nossa... assim, é a questão do contrato social, né? Que, na verdade, Locke, né, Rousseau e Hobbes são tidos aí como os clássicos contratualistas, né? E essa ideia do Locke ela influenciou muito o pensamento político da época, né? Mas, assim, no fundo, essa vida do Locke sobre lei natural, ela influenciou também até a fundação. Veja bem, a fundação dos Estados Unidos ali foi influenciada pela ideia do Locke, né, direitos naturais, né? Porque os fundadores, o Thomas Jefferson, por exemplo, ele foi muito influenciado por essa ideia do Locke, né? Eles acreditavam no direito das pessoas, eles vinham de Deus também, eles não vinham meramente do governo, né? É claro que, assim, do ponto de vista prático, né, isso foi muito válido, né, porque é melhor que as pessoas acreditem que os direitos eles vêm de Deus do que, enfim... do que elas acreditam num relativismo mais profundo aí, mas como nós falamos aqui, o Locke ele também vai cair no relativismo, né? Isso também cai no relativismo, porque se você não está sustentado ali numa concepção teológica robusta, que poderia justificar todos os tipos de questionamentos, né, que pudesse ser feito a você, você acabaria caindo nesse relativismo, né, de que se você concebe que Deus possa mudar essas regras, né, então as regras elas não são de fato objetivamente verdadeiras, elas são objetivamente verdadeiras, assim, naquele recorte específico, né, temporal, né. E isso fora de uma compreensão tomista aristotélica aqui, né, só para ressaltar, né. E aí segue o Fezzi dizendo aqui o seguinte, né, em outro trecho: como no caso da descrição do conhecimento cartesiana, Deus agora assume o centro do palco de um modo que não assumira na tradição aristotélico-tomista. Nela, recorrer a causas formais e finais pode nos levar muito longe, por conta própria, na determinação das bases do conteúdo da moralidade. Uma vez que Locke rejeita essa fundamentação metafísica, porém, ele não tem escolha a não ser ir direto a Deus para encontrar alguma fonte plausível para a obrigação moral. Infelizmente, ele também destrói efetivamente a possibilidade de levar a estratégia adiante com êxito. Por um lado, a teoria do conhecimento empirista de Locke é, como Hume mostraria mais tarde, incompatível com a noção de causação subjacente aos argumentos a favor de Deus como causa primeira do mundo, o único tipo de argumento em que o próprio Locke parece ter alguma confiança. Por outro lado, mesmo um apelo à existência de Deus não pode solucionar o problema de que a rejeição a Aristóteles causou a Locke, né? Aquilo que estávamos dizendo, né, aqui. Rejeitar o aristotelismo tornou... porque, assim, quando o Locke ele tenta rejeitar, né, aqui nesse trecho, né, ele fala que o Locke ele tenta rejeitar uma metafísica, ele acaba caindo numa metafísica sem saber também, né? É engraçado como toda pessoa que tenta rejeitar a metafísica cai numa metafísica piorada, né? Ou seja, o cara acaba caindo ou no platonismo ou no relativismo. Os materialistas, geralmente, eles caem numa espécie de platonismo, o marxismo materialista, né?
geralmente cai numa espécie de platonismo, porque eles acabam tendo, assim, sem ofensas a Platão, na verdade, né? Mas assim, eles acabam tendo uma compreensão muito fora da realidade. Eles acreditam que os conceitos que eles imaginam que sejam realidade, eles sejam realmente verdadeiros, né? Eles não querem nem discutir isso aí, né? Você vê lá que, até mesmo assim, alguns marxistas mais sofisticados, como o Elie Jabot, ele tem essa ideia, né? Que não é só teoria, é a prática aqui, né? E fica nesse debate raso, na verdade, né? Essa distinção rasa entre teoria e prática, na verdade, que no fundo, ela não existe bem dessa forma que as pessoas estão, dessa forma clichê, né? Nesse clichê que o pessoal criou aí, né? Então, o problema de Locke aqui, né? Assim, diferente da tradição aristotélica atomista, né? Na tradição aristotélica atomista, Deus ele estava ali, né? Mas ele estava nas causas formais e finais que iam ajudar, né? A moralidade, né? Ou seja, quer dizer, não precisava você chamar Deus para tudo, né? Deus ele não precisava estar em tudo. Deus não precisava assim, uma coisa ser certa só porque Deus disse. Aquilo está na própria estrutura das coisas que Deus criou, né? Então, na tradição aristotélica, você tinha vários elementos ali que poderiam explicar a moralidade, né? Já o Locke, por outro lado, como ele não gostava dessas fundações metafísicas, né, desse fundamento metafísico para a moralidade, ele vai rejeitando isso, só que ele acaba correndo no final para Deus, né, como se fosse a única coisa que resta para você dar sentido à moralidade, né, porque qual é o argumento do Fez aqui? Que você consegue dar sentido à moralidade, você não necessariamente precisa recorrer a Deus para dar sentido à moralidade, né? Inclusive isso aí também quebra com aqueles argumentos, né, geralmente utilizados por Nietzsche e Dostoiévski, né? Dostoiévski lá na verdade, Dostoiévski ele queria argumentar o contrário, né? A frase dele, né, que se Deus não existe, então tudo é permitido, né? Então, essa frase, né, que ficou imortalizada aí, significa que essa visão, né, que Deus é que confere objetividade à moral, né? É claro que Deus confere objetividade à moral, né? Mas em que sentido, né? Nesse sentido aristotélico aqui, através das causas formais e finais, né? E não é necessariamente só porque Deus disse, né? Mas sim a forma como Deus mesmo ele construiu a realidade, né? A forma como ele concebeu a existência do mundo, né? Então, assim, o Locke ele vai correr para Deus aqui, só que essa decisão de rejeitar Aristóteles, ao mesmo tempo que ele tenta segurar em Deus, acaba criando aqui uma contradição enorme, né? Porque é como se o Locke ele tivesse puxado o tapete dos próprios pés dele de novo aqui, né? Como se ele tivesse serrado o galho da própria árvore dele também, né? Ele criou um raciocínio circular aí, né? Uma espécie de autofagia filosófica, em que ele não consegue sustentar as bases do seu sistema de pensamento, né? Ele cai em autofagia filosófica também, por ter rejeitado o aristotelismo. E aí que nós vamos chegar aqui no David Hume, né? David Hume, ele mostra aqui, né, através da sua guilhotina de Hume, essa ideia de causalidade, de que o Locke ele tentava aplicar, ele não se sustenta na visão empirista, né? O Locke ele queria ser um empirista, mas ao mesmo tempo ele queria aplicar uma ideia de causalidade que o Hume ele contestava muito, né? Ou seja, a base que o Locke ele tinha para justificar a existência de Deus como uma causa primeira do mundo, que no caso seria a única coisa que ele realmente confia ali, essa base acaba ficando um pouco comprometida aqui, né? E por que isso acontece? Porque o Locke ele vai lá para o empirismo, né? Ele quer basear o conhecimento nas experiências sensoriais, né? Isso lembra muito, pessoal, o marxismo, né? Os marxistas, materialistas, eles ficam esse negócio direto aí, né? Nós somos materialistas, né? Nós atuamos aqui observando a realidade em si mesmo, né? Sem idealismo, sem teorias, sem leis, não sei o que, né? Claro que, assim, um lockeano, pelo menos, ele não seria tão bitolado assim, né? Mas, assim, existe essa ideia de eu quero basear aqui o conhecimento, né? Tudo nas experiências sensoriais aqui, só que isso aí acaba trazendo um problema sério, né? Acaba colocando ele numa saia justa, que para mim
né? O Fez ele não diz isso muito diretamente no livro, mas para mim isso cai numa espécie de relativismo ali, porque você pode mudar o sentido da moral ali, né? Porque se tudo vem dos sentidos, como é que fica a ideia de causa e efeito, né? Esse é o questionamento de Hume, né? E é um questionamento válido, né? Só que Aristóteles já tinha respondido isso aí muito tempo atrás, né? Hume ignorou, né? Como é que você explica algo que a gente não pode ver ou tocar imediatamente, né? E aí o Hume, ele vai usar o argumento que não tem como você explicar, como você provar a causa. Se você só acredita no que sente, né, no sensorial, então o conceito de causalidade ele vai se perdendo, né? Então, o que é que o Locke faz? Ele tenta usar Deus como essa causa, né, como essa origem de tudo, mas sem você ter as causas formais, você ter as causas finais de Aristóteles, isso não vai para frente ainda. Então ele vai perder o fio da meada, né? Tem um engraçado é que porque o Locke ele rejeita Aristóteles, mas ele quer uma causa primeira do mundo. Ele rejeita Aristóteles, mas ele quer a causa primeira. Só que sem os elementos de Aristóteles ali, ele não consegue basear isso aí. Essa causa primeira, ela sequer tem sentido, na verdade, né? Então o Locke ele quis fazer um negócio todo empírico, mas ele acabou preso na própria armadilha que ele criou aí, né? E isso me parece muito mais claro, né, quando a gente pensa no que o Feza chama de obrigação moral, né? O que ele se referiu aqui como a questão da obrigação moral mesmo, né? O Locke ele precisava de uma coisa que nos obrigasse a agir de uma certa forma, e aí ele achava que só Deus poderia fazer isso, né? Já que ele rejeitou as causas formais e finais. Se você não tem causa formal e final, então a única coisa que vai te obrigar a agir de certa forma vai ser o fato de Deus ter determinado que seja dessa forma, né? Mas se você não tem essas causas, né, como é que você vai explicar que certas coisas elas são boas ou ruins em si mesmas, né? Então, tudo que Locke vai ter aí é a experiência sensorial, né? Quando ele se limita a essa experiência sensorial, ele não consegue desenvolver o resto do argumento, né? Ele não consegue fundamentar a obrigação moral de uma forma realmente objetiva, né? Para ele, para o Locke, o bem e o mal vão acabar dependendo muito da palavra de Deus, né? Só que sem Aristóteles, a palavra de Deus, o que você chama de palavra de Deus ou não, isso vai ficar sem ter uma base sólida ali. Se você não considera o conceito aristotélico, você também não vai entender como é que Deus age, né? Então, o Locke ele vai se encontrar preso, né? Porque ele precisa de algo absoluto. Mas o empirismo dele limita, né? Porque o empirismo do Locke não dá conta disso aí. Ele quer que Deus seja uma autoridade moral, mas o próprio método dele de conhecimento não permite isso, né? Então, para o Fez aqui, isso aqui é uma grande falha, né? Porque Locke ele vai tentar fugir da metafísica, mas ele fica preso nela de uma forma piorada, né? Ele cria uma metafísica piorada aqui. Então, assim, o Locke ele tem uma visão complicada aí. E outra coisa, né? O Locke ele era conceptualista. Quando nós pegamos aquele debate da Idade Média, né, entre os nominalistas e os realistas, o Aristóteles ele é enquadrado aí, né, como realista moderado, né? O tomismo, como segue a linha aristotélica, eu não cheguei a ver o argumento do Matheus Fujita sobre o argumento que ele utiliza para dizer que o Tomás de Aquino seria nominalista, né? Mas eu acho muito difícil você sustentar isso daí. Eu acho muito difícil sustentar que Tomás de Aquino seria nominalista. Em última instância, se você fosse forçar muito, eu acho que você até poderia considerar o conceptualista, né? Mas eu acho muito difícil também. Mas assim, porque conceptualista seria um nominalismo mais moderado aí, né? Então o Locke ele era conceptualista, né? Porque para o Locke os universais, aquelas ideias que elas valem para tudo, para todos, elas só existem na cabeça da gente, né? Os universais eles não existem na realidade concreta, ou seja, o que nós chamamos de formas ou de essência são criações de nossa mente. Não é algo que vai estar lá de verdade, né? Não é algo que vai estar de fato no mundo. E aí é como se cada pessoa pudesse inventar, meio que inventar o que quiser sobre o que as coisas são, né? O que as coisas representam aí, né? Só que isso aí vai criar um problema muito grande, principalmente quando a gente começa a falar de algo muito importante como essa questão do direito natural, porque se nós mesmos inventamos o que é um ser humano, né, como é que nós vamos afirmar que ele tem certos direitos naturais que ninguém pode tirar, né? E como é que você vai sustentar a visão de moral objetiva se você é nominalista, né? E aí é que a coisa começa a complicar mais, né? Porque começa a dar um nó na cabeça aí, porque o Fez vai colocar essa questão: será que desse jeito o Locke ele não está se contradizendo? E é mais ou menos como você
como se você dissesse, por exemplo, que todo mundo tem direitos, mas ao mesmo tempo dissesse que esse conceito de todo mundo é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça, né? Não é uma coisa que realmente existe, né? Você está negando ali o conceito de universais. Você refere a todo mundo, você está se referindo a um universal, né? Então, se somos nós assim, que decidimos o que é um ser humano, como é que nós garantimos que esses direitos eles sejam iguais para todo mundo, né? E isso tem uma implicação que vai ser até bem profunda aqui, porque significa que se esses direitos eles não estão, na verdade, ancorados numa coisa sólida, né? Eles vão ser apenas assim convenções, né? Vão ser convenções. Então, a gente fala que são direitos naturais, mas se o próprio conceito de ser humano ele é uma coisa que muda de acordo com a nossa visão, né? Se você adota essa visão conceptualista, né? Que tem um quê de nominalismo ali, né? Mais moderado, e aí claro que você vai abrir a porta para qualquer pessoa venha e diga que na verdade o que é considerado ser humano hoje pode mudar amanhã, né? E com isso também vai se mudar os direitos aí, né? Então, se nós olhássemos lá para os gregos antigos, eles tinham uma noção bem diferente do que era um ser humano, né? Do que significava você ter um direito, né? Porque para os gregos, só os cidadãos tinham direito, na verdade, né? Esses direitos eles eram determinados por uma essência que eles acreditavam que era uma essência natural, só que essa essência para eles não incluía escravos, não incluía mulheres, por exemplo, né? Então, se a gente pensar, o conceito de ser humano aqui, ele vai mudar com o tempo, né? Como o Locke ele vai sugerir também depois, né? Ele não tem como você garantir que os direitos valem para um grupo hoje, e esse mesmo direito eles vão valer para outro grupo amanhã, né? Então, é isso que o Fez aqui está apontando como uma falha no pensamento do Locke, né? Porque no fundo os seus direitos eles são baseados numa essência humana que nós mesmos inventamos aqui, e esses direitos eles acabam se tornando direitos muito instáveis, na verdade, né? Acaba sendo uma coisa muito perigosa porque, de certa forma, se você aceita essa ideia, você pode aceitar, né, por tabela, a ideia de que o nazismo talvez não tivesse tão incorreto assim, né? Se você aceitar essa ideia de convenção, né, do direito. Então, você não tem uma base fixa para definir o que é certo, né, o que é um ser humano, portanto, quem tem direito, nós ficamos meio à mercê de quem estiver no poder, né? E hoje... os direitos humanos eles são uma coisa, amanhã ele pode ser outra, né? Então é isso que o Fez ele vê nessa posição do Locke aí, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer afirmar uma igualdade, digamos assim, universal de direitos, ele vai colocar essa mesma igualdade sobre uma base que ela não é universal, mas que ela vai ser uma base subjetiva. Ele quer afirmar uma objetividade dos direitos, mas ele assenta tudo isso numa base subjetiva ali, né? Agora, galera, sobre Hume em si aqui, né? E eu acho que não vai dar muito tempo aqui eu terminar de gravar esse episódio, porque a gente já está estourando aqui 1 hora, mas eu vou concluir essa parte aqui de Hume. Só que o que não der tempo de eu falar nesse podcast aqui, nós vamos deixar para o próximo episódio, né? Porque é um tema que nós vamos dar continuidade aí. Óbvio que eu pretendo também variar com outros temas aí, mas nós vamos dar continuidade a esse tema aí, mas eu vou falar só essa parte aqui final sobre Hume e ainda vamos ter que falar sobre Kant depois também, né? Então eu acho que Kant vai ficar para o próximo episódio, mas vamos ler só esse trecho aqui sobre Hume, que o Fez ele comentou, que diz o seguinte: Hume, sempre adepto de tirar conclusões malucas, de premissas malucas, viu isto, assim como Hobbes, e assim o Fez aqui ele está se referindo aos problemas que Hume identificou no judaturalismo de Locke, né? Continuando, né? Para o Humeano, todo valor é subjetivo, quer dizer, existe apenas em relação a quem faz a valoração. A razão, escrava das paixões, e aqui entre aspas, né, escrava das paixões, porque isso é uma frase de Hume, né, que a razão é escrava das paixões. Continuando, a razão escrava das paixões pode nos revelar o que devemos fazer para promover a realização do que quer que seja que valorizemos, e pode nos revelar se a tentativa de realizar alguns valores seria coerente com a realização de outros, mas não pode nos revelar quais são os valores últimos que deveríamos ter, uma vez que, na ausência de formas ou essências, ou do tipo platônico ou do tipo aristotélico, simplesmente não há nada na realidade, independente da mente, que a razão possa apreender como um padrão objetivo de bondade. Certos valores tendem a ser comuns e isto gera a ilusão de que a moralidade é objetiva. Mas é claro que o fato de que uma ilusão seja comum não a torna nem um pouco menos ilusória. E se esses valores se tornarem, por qualquer razão, menos comuns,
Então, tudo o que podemos dizer é que o que é considerado moralidade mudou. Ela não se distanciou nem se aproximou nada do que é objetivamente bom para nós, pois não existe bondade objetiva. De acordo com esse ponto de vista, o horror atualmente generalizado na escravidão não pode ser considerado um avanço moral. Tampouco a aceitação generalizada da fornicação e da homossexualidade é uma regressão moral. Objetivamente falando, trata-se apenas de diferentes atitudes, e isso é tudo. E se a maioria das pessoas vier a acreditar sinceramente que seria bom matar recém-nascidos indesejados, ou crianças, ou adolescentes indesejados, ou pessoas velhas ou doentes indesejadas, ou qualquer um indesejado, aliás, judeus, negros, católicos, muçulmanos, o que é que seja. Isso aqui, pessoal, né, é o Feser explicando as implicações de você aceitar o argumento de Hume, né? Continua dizendo aqui, né? Então, isso também, nesta perspectiva, seria simplesmente um diferente conjunto de avaliações morais subjetivas, nem melhor nem pior, objetivamente qualquer outro. Então entenda aqui que o Feser, as pessoas podem até achar que o Feser está apelando para exemplos extremos, mas aqui é o que se chama de você provar que um argumento está errado por absurdo, né? Você pega um argumento e tenta testar ele num exemplo, num caso mais extremo, né? Porque se você testa em casos médios, muitas vezes o argumento ele até faz sentido, mas se você pega um caso mais extremo, né, você vê que o argumento dele ele começa a parecer absurdo, né? Mas assim, não é que ele está dizendo aqui, obviamente que o argumento ele é absurdo por isso mesmo, né? Por esses motivos aqui, porque ele leva a esses casos aqui de desumanidade absurda. Mas o Feser está mostrando aqui que se você aceita o argumento humeano, você também teria que, de certa forma, aceitar, né, que não existe, digamos, algo errado em coisas como nazismo, coisas como, enfim, as coisas mais horripilantes que você pode imaginar aí, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? O Feser ele rebate essa questão da guilhotina de Hume, né? Isso ele também faz em outras partes do livro aqui, mas eu estou lendo essa aqui que é mais emblemática, porque aqui ele não está exatamente batendo na guilhotina de Hume, mas ele está batendo nas implicações morais do argumento de Hume, né? Porque assim, a guilhotina de Hume é o seguinte, o Hume ele tenta separar o do deve ser, ou seja, o Hume ele pensa que o que não tem nada a ver com o que deve ser, porque para o Hume os fatos, os valores morais, eles são coisas meio que desconectadas aí, né? Então ele acredita que não dá para você derivar valores morais a partir dos fatos, né? E o Feser ele vem contra essa visão aqui porque ele argumenta que isso só faz sentido para quem descarta a perspectiva aristotélica aqui, né? Ou seja, o Feser vai dizer que se você não acredita nas ideias de Aristóteles, talvez você veja a lógica, né, na guilhotina de Hume, né? E não é que assim, né? Vamos fazer só um parênteses aqui. Não é que assim a guilhotina de Hume ela seja exatamente falso, assim, né? Ou melhor, o seu pressuposto principal não é que ele seja falso, porque ele parte de uma coisa que já existia na lógica aí, né? Ou seja, na lógica clássica aristotélica, que é o seguinte: se você tem um silogismo ali, por exemplo, você tem a primeira premissa, ela não é de caráter moral, né? Não tem um conteúdo moral, consequentemente, né? Se nem a primeira nem a segunda premissa tem conteúdo moral, se isso não está contido nas premissas, você não pode derivar uma conclusão de conteúdo moral de duas premissas que não têm conteúdo moral, né? Isso já é uma regra assim na lógica clássica, né, aristotélica. A questão é que o Hume, quando você transpassa isso, né, para analisar questões referentes à realidade, né, você não consegue pegar premissas empíricas da realidade que sejam, digamos, desprovidas de teleologia intrínseca, né? Você não pode afirmar, assim, partindo da visão aristotélica, obviamente, aqui, né? Você não pode afirmar que algo é desprovido de teleologia intrínseca. Se não é desprovido de teleologia intrínseca, então, automaticamente, isso aí também tem conteúdo moral. Então, qualquer premissa que você retire da realidade, ela já tem esse conteúdo moral. Então, a conclusão dela já carrega em si a possibilidade de ser uma conclusão também de deve ser, né? Então, isso aqui eu estou falando, né, sem nem entrar no mérito se o argumento da guilhotina de Hume ele é de fato um argumento válido, né? Então, assim, essa perspectiva aristotélica
tem um jeito muito próprio aqui de ver a causalidade, né? Porque é bem diferente, né? Daquele do Hume também, né? E do grafo de Hume, né? O grafo de Hume ele vai tratar de uma questão, né? De você diferenciar, já vai entrar numa questão mais epistemológica, né? Não vamos aprofundar muito aqui no grafo de Hume, mas assim, a visão de Aristóteles de causalidade, né? Tudo tem uma causa, né? Mas tudo não tem só uma causa, né? Não está falando não, de causa genericamente falando aqui, né? Porque você tem a causa material, você tem a causa eficiente, a causa formal, a causa final, né? Então é como se ele estivesse olhando para a realidade de um jeito um pouco mais completo aqui, né? O Aristóteles, né? Então ele enxerga que tudo que existe tem uma finalidade. Então uma teleologia intrínseca aí, né? Então intrínseca aí também é possível que exista uma teleologia extrínseca, como explicamos nos episódios passados aí, né? Então, ele enxerga que tudo que existe tem essa teleologia. Então, quando ele vê um objeto, ele pergunta, para que isso serve? Então, a resposta vai além de simplesmente você olhar a matéria ou a forma da matéria, né? Ou você olhar as causas eficientes da matéria. Então, o Aristóteles ele quer saber um motivo profundo das coisas, né? Então, nessa visão, cada coisa vai ter um propósito ali, né? Então, você vai ter ali uma razão de ser que já vai vir meio que embutida nas coisas. Então é aí que o Fez ele pega no ponto com o Hume aqui, porque pro Fez, se nós ignoramos essa ideia de finalidade, realmente não dá para você chegar do para o deve ser, né? Só que o Fez ele demonstra aqui que essa ideia de finalidade ela é essencial, você não pode descartar ela, você não consegue nem é até difícil você tentar formular frases sempre tentando desconsiderar essa ideia de finalidade. É bem complicado. Por exemplo, quem é evolucionista aí, eu já expliquei no podcast passado aí, né? É bem complicado você falar de evolução, teoria da evolução, sem falar de finalidade, né? E olha que, assim, isso nem assim, não estou falando que é obrigatório você ser evolucionista, você aceitar a teoria da evolução, você rejeitar, né? Só que, assim, você desconsidera a ideia de finalidade, qualquer tentativa de você entender valores morais fica meio capenga, né? Porque o Hume ele ignora completamente essa dimensão, ele finge que essa dimensão ela não existe, ele finge que, sei lá, que tudo pode ser separado em categorias que são fechadas ali, né? Mas o Fez ele vai argumentar que isso é mais uma ilusão, na verdade, porque ele acha que o Hume ele tá desconsiderando uma realidade maior, porque assim, se você pega a visão aristotélica aqui, o fato de algo ser de um jeito implica o modo como deveria ser, porque uma coisa que é de um jeito, ela também carrega em si essa teleologia, né? Ou seja, a própria essência das coisas ela traz junto um tipo de regra ali, né? Um tipo de regra, um dever ser, né? Então é como se o Hume ele estivesse jogando fora metade do quebra-cabeça, porque ele está desconsiderando totalmente a questão da causalidade final, né? Então agora veja bem, o Hume ele vê isso tudo como uma coisa estranha, né? Porque o Hume ele pensa que valores morais eles são coisas arbitrárias aí, ou seja, ele pensa que valores morais são só convenções que nós inventamos aqui, né? Então para ele, pro Hume é como se, sei lá, é como se nós estivéssemos aqui brincando de criar regras, né? Só que isso é um erro, porque os valores eles não são convenções soltas, né? Você já entendeu a noção de causalidade final, né? Os valores eles estão firmemente, digamos, enraizados aqui na nossa natureza, né? E isso aqui vai mudar muita coisa, porque na visão do Fez a moralidade não é algo que nós podemos escolher, na verdade, né? Não é algo que foi arbitrariamente escolhido também por Deus, né? Deus escolheu, mas não de forma arbitrária, né? Deus escolheu isso com um sentido, né? Não é algo simplesmente... E também não é algo que o ser humano em si também ele inventa, né? Não é simplesmente uma convenção, é algo que nós descobrimos aqui, né? É como se a natureza ela estivesse nos mostrando, né, em si o que é certo. Porque, tudo bem, nós entendemos que você não pode derivar de premissas que têm um conteúdo puramente lógico, um conteúdo moral. Só que você não pode afirmar que premissas empíricas, né, tiradas da realidade, elas têm um conteúdo puramente lógico. O problema é esse, né? A base da ideia daquele utente de Hume, ela está correta, né, porque ela já parte de algo que já faz parte da lógica clássica, né? Então, só que
quando ele transpassa, né, esse exemplo da lógica clássica aqui, essa parte da lógica clássica aqui para analisar fatos do mundo natural, e quando ele faz isso desconsiderando causalidade final, a ideia daquele de Hume, ela já passa a não fazer sentido, né? Ela faz sentido apenas no seu âmbito formal, mas no seu conteúdo essencial mesmo, né? Então, então assim, nós chegamos à conclusão que não existe exatamente essa coisa de falácia naturalista, né? O que existe é a velha lógica clássica, né, que sempre falou, sempre disse isso, Aristóteles sempre disse isso, né, que você não pode derivar de premissas que têm conteúdo desprovidos, né, que são desprovidas de conteúdo moral, uma conclusão de conteúdo moral, né? Apenas isso, né? Então, a falácia naturalista é nada mais nada menos do que uma derivação disso daí. Só que uma derivação que desconsidera que a natureza das coisas tem teleologia intrínseca. Então seria uma expressão de como as coisas elas deveriam ser, na verdade, né? Então ele vai além, porque se cada coisa tem sua essência, tem sua finalidade, então quando nós conhecemos essa essência, nós conseguimos saber o que é certo e o que é errado, o que deveria ser do caso, né? Então ele acredita que é possível você derivar obrigações morais desse entendimento das essências. Então, em outras palavras, né? Ele acha que é uma besteira você dizer que o fato e valor ele não tem nada a ver um com o outro. Assim, entenda o seguinte, né, que todas as visões aqui de moralidade, quando nós perdemos essa noção de essência e finalidades, né, inclusive a visão do Kant, ok? Nós vamos cair ou no relativismo ou numa espécie de platonismo, né? E aí, sobre o Kant, né, falando especificamente aqui, por exemplo, do imperativo categórico, e eu vou dar só uma palhinha sobre o Kant aqui no final, né, porque eu também não quero consumir o resto do tempo, porque óbvio que eu quero deixar esse tempo aqui mais ou menos nessa faixa de tempo aqui, né, 1 hora mais ou menos de podcast, vai ultrapassar alguns 20 minutos aí, mas eu não quero chegar a 2 horas. Então, o que sobrar para eu abordar aqui, eu vou deixar para o próximo podcast. Mas enfim, só dando uma palhinha aqui no final sobre o Kant, né? O Kant ele vai levar, né, a um relativismo e a um utilitarismo, que na verdade acaba sendo a mesma coisa, porque se você pega o imperativo categórico, ele é uma coisa que funciona, né, mas não existe uma explicação em si mesmo do porquê que o imperativo categórico ele deveria ser seguido. É mais uma questão, digamos, no final acaba sendo utilitária, né? Porque você acredita que se todo mundo fizesse a ação X, a humanidade não sobreviveria ou a sociedade seria um caos, né? Então, por uma questão utilitária, né, você acaba aderindo ao imperativo categórico, né? Você acaba aderindo à ideia de que é melhor agir de uma maneira X, né? Agora, esse utilitarismo inevitavelmente leva a um relativismo, porque uma moral que ela é utilitária, ela não é absoluta, né? Ou ela é absoluta apenas no contexto, o que dá na mesma, né? Continua sendo um relativismo de todo jeito, né? Então essa questão do imperativo categórico mesmo, né? O Kant ele quer criar uma regra aqui, né? Que aqui nós nos submetêssemos aqui, que seria um tipo de teste, né, que se todo mundo fizesse isso, né, qual seria o resultado? Um exemplo famoso, né, que o Kant usa é sobre as promessas, né? O Kant dizia que você prometer algo com a intenção de quebrar essa promessa, você não passa no teste, né? Se todos quebrassem promessas, então, se todos tentassem quebrar promessas para se beneficiar de promessas, a própria ideia de promessa deixaria de existir, né? Ou seja, para o Kant seria uma coisa meio irracional aí, e além de irracional seria imoral você fazer promessas falsas, porque acabaria com a confiança, acabaria com a prática da promessa morreria, né? Mas o que o Fezzi argumenta aqui é que esse teste ele é muito simples e muito simplório, na verdade, né? Além de simples, ele é simplório e não leva em consideração algumas outras hipóteses aqui que nós podemos infinitamente aqui postasiar situações em que isso levaria a um cenário um pouco desastroso aqui, né? Porque assim,
o que acontece, né? Por exemplo, o Fez ele levanta o seguinte ponto, né? Será que o imperativo categórico, ele realmente nos ajuda a decidir sobre o que fazer em situações que são um pouco mais complicadas do que as situações que o Kant levanta? Você imagina assim, alguém pensando será que eu devo mentir ou não mentir? Né? O teste de Kant, numa situação que você mentir quando for vantajoso, né? Essa ideia de você mentir quando for vantajoso, isso aí não passa no teste de Kant, né? Então, obviamente, mas isso não passa porque é um exemplo até simples, na verdade, né? Mas se nós formos um pouquinho mais específicos aqui, tipo você mentir quando isso leva a um resultado positivo para todo mundo, né? Para todos, será que isso aí passaria no teste de Kant? Será que isso aí passaria no imperativo categórico? Então, o Fez ele argumenta, né, que isso cria um problema, porque o teste ele acaba dando respostas conflitantes, né? Ele não deixa ser uma orientação clara aí. Porque nem sempre você pega uma ação específica, ela é obviamente imoral ou moral com base no critério universal, né? É uma ação muito específica, né? E aí o Kant ele acaba se complicando, porque a sua fórmula do imperativo categórico, que deveria ser uma fórmula simples, acaba se tornando uma fórmula complexa, muito confusa na verdade, né? Porque a razão sozinha, sem você ter uma visão da natureza humana, ela não consegue dar conta de tudo isso aí, né? E um outro ponto interessante aqui o Fez ele pega um exemplo aqui da visão da caridade, né? Caridade é uma coisa que nós sabemos, né, até intuitivamente, que é uma ação boa, né? Agora você imagina uma situação, né? Alguém querendo viver como a Madre Teresa de Calcutá e uma pessoa que decide doar tudo o que tem para os pobres, né? Assim, você doar tudo que você tem para os pobres é um ato bom, né? É um ato que, inclusive, a Bíblia até, assim, existe passagem da Bíblia, né? Fala a questão lá do rico, né? Uma passagem que Jesus ele pede para um rico doar tudo que tem para os pobres e segui-lo, né? Mas aí, se você pega por essa visão do imperativo categórico, essa ação, você doar tudo que você tem, não seria uma ação boa, né? Porque se todo mundo fizesse isso, né? Se todo mundo abandonasse aí suas posses, a economia ela iria para o chão, né? Porque teríamos uma crise global aí. A própria sobrevivência humana aí não sustentaria, né? A própria sobrevivência humana estaria em risco, na verdade, né? Então, a questão aqui, seria imoral você dedicar a sua vida aos pobres, né? É imoral você doar tudo que tem aos pobres, né? É uma coisa que até intuitivamente nós percebemos que não, né? Não é exatamente imoral você doar tudo para os pobres, mas se você pensar no cenário que todo mundo doa tudo para os pobres, né, você vai ter um colapso global aí, né? Então, assim, não todo mundo, mas assim, todos os ricos, né, todas as pessoas que têm posses, né, que têm muitas posses, você vai lá e doa tudo para os pobres, você vai ter um colapso global ali na economia, né? Teria uma crise global, né? A própria sobrevivência humana ficaria em risco aí, né? Então, o Kant ele não consegue explicar esse tipo de escolha como algo puramente racional, né? Porque falta ao Kant um entendimento do que significa realmente a nossa natureza humana, porque o Kant ele não trabalha com a mesma noção aristotélica, né? Então, a razão ela precisa levar em conta a realidade humana, algo que o imperativo categórico aqui vai ignorar, né? Então, nesse ponto aqui que o Fez ele começa a criticar bastante a abordagem do Kant, porque ele, se o Kant ele quisesse mesmo resolver os problemas da sua teoria, ele teria que começar a fazer uma série de exceções ali, né? Ele teria que levar em conta detalhes concretos da vida humana, e ao fazer isso ele ficaria bem claro que a razão pura não basta para resolver situações como essa, né? E a moralidade, ela não é algo, ela está inevitavelmente atrelada à razão, mas ela não é exclusivamente uma questão somente da razão, né? Não nasce apenas de razão, ela precisa do contexto, ela precisa de uma explicação que vai além de ideias abstratas também, né? Então, assim, ética e moral é uma questão também prática, né? É filosofia prática, né? Então, enfim, paramos por aqui, né, pessoal, né? Vamos ter que dar uma parada aqui, mas no próximo podcast nós continuamos com essas questões aí kantianas, neocantianas, né? Vou tentar dar uma olhada aí nos vídeos, né, do Matheus Fujita, para ver como é que ele formula essas opiniões dele, se elas são realmente consistentes, se eu realmente concordo com ele ou discordo, né? E é isso aí, né, pessoal? Por enquanto ficamos aqui, né? Então, é claro que isso é cômodo.
É claro que é útil, é bom que o homem tenha descoberto a caneta, o projetor, o computador, etc. Mas ficar nesse nível é não saber nada. Então não se trata de condenar o conhecimento científico, nem de condenar a técnica. O mal da idade moderna é colocar isto aqui, eliminando o isto e isso.